bastante conteúdo, divirtam-se e aproveitem. Bora? No 3, 1, 2, 3. Fala jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao E2 Podcast, que foi criado por mim, Everton Ribeiro, com muito carinho, baseado um pouco da minha experiência, da minha história dentro do esporte, dentro da escola, dentro da educação. E a ideia aqui é trazer convidados para que possamos conversar sobre esse tema, para que de alguma forma a gente consiga passar um pouco de orientação, algumas dicas para que facilite a interpretação de vocês, pais, professores, até mesmo treinadores esportivos. E hoje é um dia muito especial para mim, porque o nosso convidado tem uma experiência incrível nesses dois assuntos, tanto no esporte como no esporte dentro da escola. Passou por algumas modalidades, morou em outros países também trabalhando com o esporte, e é com muita alegria, com muito orgulho, que eu convido, né, que está presente hoje aqui, Marcelo Félix, meu parceiro, meu amigo de longa data, É um grande prazer. onde a gente se conheceu ainda lá na faculdade, lá na universidade, Sim. dando os primeiros passos ali, e que hoje é uma realidade dentro do esporte. Marcelo, seja muito bem-vindo, parceiro. Muitíssimo obrigado pelo convite. É um imenso prazer estar aqui no seu podcast. E aquilo que a gente sempre conversa, né? De acrescentar, sempre aprendendo um pouco com o outro cada dia, né? Esse homem aqui é uma enciclopédia de conhecimentos. Ele tá meio tímido aqui, mas o que esse cara tem de bagagem, de experiência, assim, aprendi muito com o Marcelo. Eu tenho certeza que essa troca de hoje, parceiro, vai ajudar muito aí para as pessoas que estão nos acompanhando. E aproveitando esse gancho, pessoal, dá um clique aqui embaixo, né? Siga o nosso canal, dê um joinha, dê um ok, coloque as notificações também, porque diariamente a gente vai colocando dicas, informações, orientações, e é muito importante para que esse projeto, né, para que o podcast continue trazendo bons conteúdos, é muito importante que você dê essa moralzinha para nós, tá certo? Obrigado, gente. Marcelo, é o seguinte, cara, a gente estava conversando ali nos bastidores, né, e eu já conheço um pouquinho da sua história, mas eu gostaria muito, Marcelo, que você comentasse com a gente como é que você começou no esporte, ali nas piscinas frias de São Bernardo, seu primeiro contato ali no esporte, e como isso impactou na sua vida, parceiro? Eu comecei no esporte, na natação, né? Tive a oportunidade de minha mãe não ter estudo, mas ter uma paixão enorme por mim, onde me colocou nas escolinhas da Prefeitura de São Bernardo do Campo. E sempre, desde criança, desde aquele momento, eu já sabia que eu ia fazer educação física, que era a minha paixão e inserida na minha vida, né? Aí depois, entrei no treinamento, fui federado de natação, comecei a minha carreira muito cedo como professor de natação. Você ainda atleta já chegou dando aula, Marcelo? Sim, eu era atleta e dava aula de natação, sim. Que legal, na cara. Academia. Naquele tempo não tinha uma regulamentação como tem hoje, o CREF, então... Sim, você conseguia fazer essas duas coisas. Hoje já não tem mais essa, vamos dizer, essa facilidade, né? Hoje você tem que estar inserido realmente, e eu concordo plenamente, você tem que ter um lado acadêmico, né? Perfeito, claro. Aí com 16 anos eu comecei a carreira, onde fui professor, técnico, aí fiz meu ensino médio técnico, mecânico, mas sabendo que eu ia cursar educação física. Tava dentro de você isso, né, parceiro? Aí quando eu caí dentro de uma indústria, eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Isso não é pra mim, a minha vida é dar aula. Aí, aos 21 anos, foi quando eu comecei a trabalhar o esporte dentro da escola. Tive a oportunidade de trabalhar um grande tempo num grande colégio em São Bernardo, onde eu aprendi muito, tive a oportunidade de trabalhar com você, com outros profissionais também, né? É isso aí, como parceiro. Elton, Edneia, os grandes profissionais que eu aprendi muito, que eu aprendo. Fiquei lá quase 24 anos. 2019, não trabalhei lá não só como natação, como também no voleibol. Não, mas calma que nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Marcelo, me fala uma coisa, cara. Tu começou ali na piscina, claro que a sua mãe... A sua família teve um papel fundamental nesse incentivo, minha irmã, eu não tenho nem palavras, cara. E assim,
quando eu pensei nesse podcast, Marcelo, e convidar essas pessoas que eu tive a honra e oportunidade de conviver e aprender com isso, eu escrevi algumas coisas, né? E o que motivou a criação desse podcast foi um e-book que eu escrevi, que se chama Educação em Alta Performance. O esporte como ferramenta de ensino, crescimento e transformação. Ah, sem dúvida. Por que que eu pensei, né, nesse projeto, Marcelo? E, na verdade, as coisas vão... nada acontece por acaso, né? As pessoas vão aparecendo nas nossas vidas. E a ideia é justamente isso, Marcelo. O esporte, ele transformou a minha vida, né? A sua e de muitas pessoas. Desde lá de cedo, as experiências que eu tive a oportunidade de vivenciar como atleta, né? E isso me forjou como profissional, como pessoa. Os valores que eu aprendi na prática, vivenciando diariamente ali, fez com que eu me tornasse uma pessoa muito mais preparada para lidar com os desafios da vida. Por que eu estou dizendo isso para você, parceiro? O nosso cérebro, ele é como se fosse uma caixinha. E toda a experiência que a gente vivencia, a gente vai colocando repertórios dentro dessa caixinha. Seja ela positiva, seja ela negativa. E cada experiência a gente dá um significado para isso, que vai formando as nossas crenças, que podem ser crenças limitantes, crenças possibilitadoras, enfim, depende do nosso significado. E quanto mais estímulos a gente oferece para as crianças, né, e como foi com a gente, lá na frente nós vamos ter um repertório maior, uma bagagem maior. E quando a gente precisa resgatar essas memórias desses aprendizados, a tendência é que a gente haja de uma forma mais apropriada naquele contexto. E o esporte me ajudou muito quando eu perdia, puxa, eu preciso refletir o que eu preciso melhorar para a próxima competição, no dia a dia ali no treino, numa técnica, numa frustração, poxa, eu queria que acontecesse desse jeito, mas não rolou, e aí a gente tinha que criar outras possibilidades. E todas essas experiências, Marcelo, e também, é claro, quando eu fazia um gol, conquistava uma vitória, tudo isso trazia repertórios. Isso me ajudava muito a ativar o meu córtex pré-frontal, que é o responsável pela tomada de decisão. Então, assim, cara, naquele jogo passado, eu tentei dar um passe com a esquerda e não funcionou. Então, vou ter que trazer ele para minha perna direita para ser mais encaixado. Aí, durante a semana, eu vou precisar trabalhar a perna esquerda para que quando acontecer algo parecido, eu tenha mais soluções. Tem um repertório melhor, sim. E o esporte, ele é uma rede de estímulos, né? E, parceiro, ali na natação, naquele comecinho de carreira tua, né? De tua trajetória no esporte. Como que era cair na piscina no inverno, Marcelo? Que era aquecida as piscinas, né? Naquela época. Cara, naquela época não era aquecida, mas havia muito problema, né, no aquecimento, né? Era muito arcaico, muito antigo. E não era fácil. Mais ou menos década de 90, Marcelo? Menos, 80 e pouco. Nadei até 90, mas 91, 2, mas era 80 e pouco. E, enfim. E era tranquilo, né, cair na piscina cedo? Ah, cara, a natação é um esporte muito particular, né, cara? Muito se fala, um esporte individual, não é, cara. Acho que todo esporte tem a sua, como é que eu posso dizer, o seu encanto, né, cara? As pessoas falam, pô, você vai contar azulejo. Não é, cara. Natação é algo assim formidável. Você aprende a ter uma concentração. É um esporte que eu coloco para você assim, como eu trabalho com esporte individual e coletivo, na minha opinião, a natação é um dos esportes mais complexos que tem. Legal, cara. Porque só o fato de você tirar a roupa, você tem que entrar na piscina, isso já é um... E assim, Marcelo, cara, eu nado tão bem, né, eu costumo dizer, as pessoas que me conhecem há mais tempo sabem, né? Eu aprendi a nadar na faculdade, né? E eu caía na piscina, eu era leve como um paralelepípedo, né? Então, eu sobrevivo na piscina. E nunca tive muita afinidade, enfim, até porque eu não tenho tanta habilidade para isso. Mas, parceiro, para você evoluir, você tem que treinar, não tem jeito. Muito. Natação é repetição, repetição, repetição. E teve algum dia que você não estava afim de treinar, mas treinou, Marcelo? Vários dias. Mas é objetivo, né? Quando você tem aquele objetivo na sua cabeça, você tem a competição, você tem uma responsabilidade, né? E assim, eu acho que a gente começa a analisar a resiliência aí, né, cara? Com certeza.
quantas vezes a gente não tá afim de fazer alguma coisa, mas a gente precisa fazer porque a gente quer evoluir, né? E eu sei que você teve bons resultados na piscina. Sim. Quando eu conheci esse cara aqui, lá na faculdade, olha que nem era meu parceiro na faculdade, que o Marcelo era muito CDF. Não. E assim, mas sempre muito crítico, né? Provocando boas reflexões. O Marcelo, ele tá muito modesto aqui, gente. Mas ele é um cara que eleva o nível do bate-papo, né? A gente ali, né, na época da faculdade, sem muita experiência, sem muita bagagem, falando algumas abobrinhas, né? Sim. E o Marcelo sempre provocava uma reflexão mais profunda. E tive a oportunidade de ser parceiro do Marcelo de faculdade. E aí, né, sabendo desse histórico de natação, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, né, num colégio de bastante tradição lá sonho de consumo de muita gente, né? A gente foi muito feliz ali. Eu posso dizer que eu aprendi demais, eu sou muito grato às pessoas que trabalharam comigo lá no colégio. E aí eu vejo o Marcelo no voleibol, cara, dando treino de vôlei, umas equipes fortíssimas de voleibol. E, parceiro, você jogou vôlei pra saber dar treino desse jeito, cara? Não, eu confesso com você assim que eu fui nadador de alto rendimento, né? E o voleibol eu estudei muito, estudei demais. Eu aprendi a ter um encanto por isso e comecei minha trajetória no voleibol junto, né? Trabalhei muito seguido natação e voleibol, né? Eu sei separar muito essas duas coisas. Sou apaixonado pelos dois. Eu acredito que a natação fui inserido nela. Agora, o voleibol eu realmente estudei demais e estudo ainda, né? É o oposto, né? É um esporte coletivo e tive a oportunidade de pessoas que eu conheci que me ajudaram bastante também. Ah, sim. A gente sabe, né? O Valcir, que foi nosso diretor nesse colégio, um cara incrível, apaixonado pelo voleibol. Eu não tenho nem palavras, né? Da forma que eu fui ajudado, né? Eu fico... A gente sabe que ele foi uma influência forte pra você, né, Marcelo? Ah, com certeza, com certeza. Não só ele, como muitos outros, né? Tive na natação também, tive pessoas... Eu acho que me levou os meus resultados, tanto como atleta e como profissional, foi as pessoas, cara, que eu adquiri as minhas amizades no esporte. Eu acho que além do esporte, ele te propiciar não só atitude, não só resiliência, conhecer pessoas maravilhosas, né? Que te acrescenta muito na tua vida, né? O esporte, ele é mágico, Marcelo. E as pessoas que estão nos assistindo aqui, Valcir, se algum dia você assistir esse podcast, parceiro, um abraço. Você é um cara que a gente tem muita admiração, que transformou e impactou a vida de muitos profissionais e de muitas crianças também. O esporte tem esse poder, né, Marcelo? Sim. A gente sempre, se a gente pensar numa linguagem de neuropsicomotricidade, né, de psicomotricidade, a gente considerando o indivíduo na esfera cognitiva, na esfera emocional, na esfera motora, e essa esfera social, ela é muito importante, né? Demais. Dentro do esporte, eu particularmente, né, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas legais na minha época de atleta, na minha época de árbitro, né, vivenciar uma situação bem diferente, né, da minha época de professor, onde a gente trabalhou junto ali com o Elton, com o Wilson, com o Alvarão, que foi nosso coordenador, um parceiraço também. Abraço para todos vocês. E também, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a gestão, né, nas escolas, a gente acaba tendo contato com pais, com alunos, com outros professores, com outros gestores, e a gente consegue pegar um pouquinho de cada um deles, né? E se a gente traduzir isso para o que o esporte pode oferecer para as crianças, o Marcelo, quando a gente coloca uma criança para praticar esporte, é claro que a primeira coisa que vem na mente dos pais, né? Poxa, meu filho pode competir, e se ele competir, ele pode ganhar uma competição, pode ser um destaque, enfim. Que, obviamente, isso é muito importante, isso é muito bacana. E quando os nossos alunos ganham competições, a gente não fica triste, não, a gente fica muito feliz. Não. Mas eu comecei a perceber, trabalhando dentro das escolas, Marcelo, que o esporte ele é muito mais profundo, é muito mais do que a competição.
talvez, né, de tudo que se aprende praticando esporte, aquela medalha, aquele troféu, aquela conquista seja o menos impactante. Ah, não, é. Por que A que eu falo vivência, isso? né, que é muito maior, né? E foi lá, né, nesse colégio que a gente trabalhou lá, no comecinho da década de 2000, que eu comecei a perceber isso. Aquela criança que chegava ali muito introvertido, às vezes ali com alguma dificuldade, né, É, um pouco estímulo físico, e aí com um trabalho sistematizado, organizado, a gente foi percebendo muitas crianças se desabrocharem ali, né, e nós tivemos a oportunidade de ver esses alunos ali do sim. colégio se tornarem atletas, É, participarem de competições. é. Não sei se você vai se lembrar disso, Marcelo. Eu lembro uma vez num projeto de férias, tinha um menino que era maior do que eu, acho que estava no terceiro ou quarto ano, maior que eu. E ele queria porque queria jogar futsal. E eu falei, parceiro, você tem que ir pro vôlei, cara. Não, professor, mas eu amo futebol porque eu nem lembro que time que ele torcia, mas provavelmente era corintiano. E eu sou corintiano e não sei o que eu amo futebol. Eu falei, cara, no futebol, você vai jogar. Só que você vai ser razoável. Agora no vôlei você tem toda a vocação. Aí esse menino foi pro vôlei, o André, depois virou federado, se Não, o destacou. André, assim, até hoje brinca com a bola. O André, eu lembro dessa época, né? Que você fez isso. E, aliás, você teve um olhar muito crítico ali, que você realmente colocou o moleque no esporte certo. Que é coisa que hoje não é muito comum, né? As pessoas têm um lado muito egoísta, alguns profissionais, infelizmente, enfim. E você teve esse olhar de você observar que realmente aquele garoto era pro voleibol e foi uma máquina, né? Foi, jogou demais, né? Ele, se ele quisesse, né? Seria profissional fácil. Ah, condição Fácil. ele tinha. Condição Não, ele tinha. não, ele parou porque ele quis, né? Mas Em virtude de alguns problemas particulares, né? Ah, sim. Mas assim, Marcelo, quando a gente trabalha com esporte, a gente começa a observar algumas coisas, né? E eu costumo dizer, nas palestras, até nas aulas de pós-graduação, que eu tenho oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência, o professor, ele tem um poder muito forte nas mãos. Isso de qualquer área. Sim. Independente se for relacionado ao esporte ou não. Sim. Você que está nos assistindo aí, presta atenção nisso. O professor, ele tem condições, né, de otimizar uma qualidade da criança, né, de potencializar isso e transformar a vida dessa criança. Em contrapartida, ele também pode aniquilar Com os certeza. sonhos de uma criança. Então, o professor, ele tem uma responsabilidade, um peso muito grande, né, Marcelo? Ah, sim. E quando a gente tem acesso a isso e tem essa consciência de que as crianças se espelham muito no que a gente faz, no que a gente fala, no que a gente age, Tem que tomar muito cuidado, né? seria um crime ver um potencial num aluno e de repente ludibriá-lo. Não, vamos aqui que você vai se dar bem. Então eu vi essa capacidade nele, gente. Ele jogou futsal também, tá? Ele foi meu atleta de futsal, Sim. concomitantemente ali com o vôlei, mas obviamente chegou um momento que ele Sim. ficou no vôlei, Não pode romper o sonho de ninguém, né? porque ele era um menino incrível. E assim como o André, que foi o exemplo que a gente citou aqui, muitos outros passaram por isso. E Marcelo, me fala uma coisa, cara. Eu preciso perguntar isso pra você. Durante muitos anos, acho que até hoje as pessoas me perguntam isso, né? Eu lembro quando a gente ia participar das competições ali, mas vocês têm federado, poxa, sim. aí fica mais fácil de trabalhar na escola assim. E eu falava, gente, não temos. Sim. O que a gente tem é trabalho. A Trabalho, gente dá duro, aula, a gente se duro. planeja, se organiza. Duro. E muitas vezes a gente foi taxado de maluco, né, Sim. Marcelo? Eu já vi esse cara aqui. Eu vi, ninguém me contou. Dando treino. Acho que tinha uns 60 moleques em 3 quadras. E ele sozinho. Sozinho. Marcelo, como é que você conseguiu construir equipes de voleibol tão competitivas, tão fortes dentro de um colégio? Cara, eu me considero um cara, sabe, abençoado por Deus, sabe? E eu sempre falo isso para meus colegas, né, semanalmente nas reuniões, né? Eu acho que a gente tem que tirar o ensinar. Eu acho que primeiramente o profissional
educação física é criar paixão. Eu não ensinava vôlei. Eu fazia as crianças primeiramente se apaixonar pelo vôlei e depois vinha a consequência dos treinamentos. Porque assim, cara, eu tenho uma coisa que eu aprendi muito com o Jean Piaget que ninguém ensina a ninguém, cara. O conhecimento está inserido dentro de você. Legal. Que a gente desperta essa sementinha da paixão que está dentro da criança. Então assim, eu fazia essas crianças adorar voleibol. Então isso para mim... E eu sempre trabalhei com esporte na escola, né? Nunca trabalhei com esporte em clube, né? Já joguei Federação Paulista, enfim. Mas sempre com a minha trajetória foi dentro de uma escola, né? É verdade, Marcelo. E assim, olha, é difícil ver isso em outros lugares. Eu, assim, de cabeça, não me recordo. Eu era treinador de futsal e de futebol de Sim. campo. E dentro dessa escola tinha um estádio, gente. Assim, acho que a grama mais perfeita que eu já vi era dentro Tinha não, tem, né? Tem, né? É verdade. Dentro dessa escola. E o esporte número 1 da escola era o voleibol. Eu tinha que convencer os meninos a vir jogar futebol, porque todo mundo queria jogar vôlei. E o Marcelo com esse jeitinho, né? É meio durão, né? Mudei. Às vezes, né? Mudei. Às vezes. E o Marcelo com esse jeito aí, velho, os moleques adoravam o Marcelo. Adoravam. Adorava nós, né, cara? Você também você é muito bacana, né? Foi muito bacana com os moleques, né? A gente se esforçava um pouquinho, mas para competir com você era difícil, parceiro. E esses meninos chegaram num nível de competição, e para quem não sabe, lá no colégio que a gente trabalhava, muito conhecido lá em São Bernardo, e quem nos conhece sabe que escola que é. Não tínhamos federado. Os treinos eram muito fortes, estruturados. A gente trabalhava mesmo. Sol, às vezes, pesado. Sem estagiário, não existia Não. assistente nessa época. Era nós Não. conosco mesmo, um Não. apoiando o outro ali. Esse cara participou de uma competição de federação na primeira vez. E o time dele, que foi campeão paulista, se eu não me engano, sub-12, Marcelo? Sub-13. Sub-13. É. Campeão paulista, com É. todos esses times famosos aí que vocês conhecem. E o time era formado quase que majoritariamente por uma sala de aula. Sim. Uma Sétimo ano. sala de aula. Tinha os meninos e esses caras foram campeões paulistas. Sim. Marcelo, conta um pouquinho dessa trajetória pra gente, cara. Cara, realmente lá foi a única escola, né, pelo menos no estado de São Paulo, que eu sei que foi 3 vezes campeã da Federação Paulista de Voleibol. Isso e olha que é forte nessa de jogar contra São Caetano, Guarulhos, enfim, são as máquinas também, grandes profissionais. Cara, nós entramos com o objetivo de ser representativo, né? Não tínhamos ideia de se a gente ia jogar para ser campeão, porque nós não tínhamos a estrutura de um clube, né? A gente tinha uma estrutura de uma escola, né? A escola realmente tem uma estrutura muito grande. boa, sim. Sim, mas nós não tínhamos um trabalho voltado a isso, né? Sim, sim. Então foi com muita luta, com muita amor, paixão, conseguimos, cara. Muito trabalho, Marcelo. Trabalhamos Muito talento. Muito. Nós não talento. tínhamos, nós tínhamos um conjunto, cara. Mas quando eu digo talento, Marcelo, porque assim, eu costumo dizer que quando a gente trabalha com esporte, você gerenciar Não, sim. um grupo de pessoas, né, de adolescentes ali no caso. Cada um com uma história, cada um com uma Sim. bagagem, Sim, cada um com um repertório, sim. cada um com uma personalidade, cada Obrigado. um com um perfil. A gente percebia que se convergir todas essas energias em prol de um objetivo comum é uma tarefa muito complicada Não. de fazer. E você fez isso com maestria. E eu trabalhei com esse cara ali, diretamente no dia a dia, se eu não me engano, por 6 anos. E eu nunca vi ele em alguma competição ficar em 4º lugar. Era sempre de 3º finalista pra frente. E todo mundo, Marcelo, todo mundo, e assim, todo mundo eu tô exagerando, mas grande parte, com certeza ele tem federado, com certeza ele faz algum esquema, com certeza. E eu falo pra vocês, trabalho, treino,
incansavelmente dando treino para esses meninos. Como é que você conquistava esses caras, Marcelo? Cara, eu acho que cada um tem seu estilo, cara. Eu sempre falei pros meus alunos, né, cara? Eu sou um coadjuvante, né, cara? Pra mim, eles são atores principais, né? E eu sempre falo que o time são deles e da instituição. E a minha função ali é tentar deixar meu coração todo dia. Todo dia eu deixo, cara. Tento sempre fazer o meu melhor. Lógico, tem dia que você não tá tão bem, mas Natural, né? A gente isso é ser humano. normalmente não é máquina. Eu, sei lá, tem uma coisa comigo, cara. Eu sou apaixonado naquilo que eu faço e tento deixar meu coração todo dia lá, cara. E deixa, né, Marcelo? Deixo. E assim, a gente só transborda aquilo que nós temos dentro de nós, né? Então a gente só oferece pro outro aquilo que nós temos de bom. Ah, E certamente para os seus atletas, para os seus alunos, que são vários que passaram por você ao longo dessa jornada de educador, se eles se apaixonaram pela modalidade, Marcelo, porque sem sombra de dúvidas, a tua paixão, o teu amor por essa modalidade é muito grande. E Marcelo, hoje você está com quantos anos, cara? eu tô com 53 anos. É jovem pra caramba ainda. Você imaginou, Marcelo, o primeiro dia que você entrou na piscina, lá ainda Eu como tinha criança, 9 anos de idade, né? você imaginou que você chegaria nesse estágio, cara? Ah, não. Não imaginei. E nem quando eu entrei também nessa empresa, né? Não dava para ter essa magnitude, não. As coisas foram acontecendo. Para falar a verdade, as coisas no voleibol comigo aconteceu assim muito rápido, né, cara? Não tive. Já no segundo ano, ó, essa escola já era uma máquina, né? Sim, sim. Já era uma máquina. Já nasceu muito, Pra muito falar forte, a verdade, né? cara, ela teve uma hegemonia aí de 20 anos, né, cara? Mais de Sim. 20 anos, sempre a melhor, né? Assim, é uma das melhores escolas, né, Marcelo? Tomo- Até hoje, né, Ah, cara? não sei, eu fiquei um tempo fora, né? Fiquei 6 anos fora, Nós então... vamos falar sobre isso também. Então hoje eu confesso com você que eu tenho algumas dificuldades, mas hoje o objetivo é voltar a ser bem de novo. Ah, mas isso, pra quem te conhece, Marcelo, pra quem acompanha um pouquinho da sua trajetória, pra quem não conhece esse cara, qual que é o seu Instagram, Marcelo? Eu não... Não sabe? Não? Aqui embaixo na descrição vou colocar o Marcelo nas redes sociais. Sigam ele aí, que vocês vão ver muita coisa bacana na história dele. Para quem te conhece, Marcelo, sabe que é uma questão de tempo, né? Não vai ser surpresa para ninguém para que esses resultados voltem a aparecer. Mas o que eu queria colocar para você aqui, Marcelo? Muitas pessoas, e hoje em dia a gente tem uma tarefa muito complicada, né? Que é lidar com isso aqui, ó. O celular, Ah, sim. com essa tecnologia. É um concorrente muito duro, né? Ah, não, sem Muito dúvida. duro. E essa tecnologia que a gente não pode ser hipócrita também, que a gente está utilizando dela agora, né? Os meios digitais hoje é uma realidade. E competir com os meios digitais é uma tarefa muito complicada. Não. E por que eu estou dizendo isso, Marcelo? Tudo é muito pronto, muito rápido, Sim. né? Há um toque, há um clique, a gente tem o mundo inteiro em nossas mãos. Sim. Por alguns segundos a gente encontra vídeos, informações que Sim. sejam de nosso Não tem interesse. como. E isso, de certa forma, Marcelo, principalmente para essas gerações mais novas, foi diminuindo um pouco a paciência, né? A gente sabe que para conquistar um resultado, para ter um resultado, existe todo um processo por trás disso, né? Ah, não, sim. Para a gente terminar uma maratona de 42 quilômetros, a gente precisa dar o primeiro passo. Sim. E para você construir, né, um resultado, é muito treino, é muito trabalho, é muita persistência, é muita resiliência, Sim. é muita insistência até acertar, até corrigir, até fazer a coisa certa. Só que muitas vezes aqui no nosso país, a gente valoriza demais o resultado e às vezes valoriza de menos essa trajetória. Sim. É claro que para você ter um resultado, e a gente não está falando aqui, pessoal, de conquistas, medalhas, troféus, primeiro, segundo e terceiro. Não. O resultado, a partir do momento que você foi melhor do que antes, você já melhorou o seu resultado. Eu penso assim também. E a gente percebe que hoje em dia o pessoal não tem tanta paciência para esperar
o resultado chegar. Não, imediatista, né? O que você pensa disso, Marcelo? Ah, eu tenho uma coisa comigo assim, cara. Não é fácil você chegar. Duro, né? Mudou muito a forma de se trabalhar do passado do que é hoje, né? No passado a gente tinha uma situação de trabalhar que era frequência, intensidade e duração. Sim. Hoje, não. Saiu a duração, a gente trabalha muito intensidade e frequência. Então eu procuro aproveitar muito essas duas relações para construir o meu trabalho. Então, assim, não adianta, cara. O celular vai estar inserido não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu acho que tem que conscientizar, você tem que fazer um grupo legal. Eu acho que essa parte emocional conta muito numa equipe, entendeu? E você tem que ter respeito pelo aquele seu grupo. Uma hora que você tem esses caras, bicho, a coisa vai. Isso Agora, isso é a longo prazo. Você não constrói um campeão em um ano. Você vai, a hora sim. que você chegou, é por isso que eu falo, a base. Se você não tem uma base formada, se você perder essa base, você perde a sua estrutura. Cara, você falou um negócio muito legal, Marcelo. A gente não constrói um campeão em um ano. Não. E eu tenho isso muito enraizado, né, na minha vida. Por isso que eu escrevi um e-book, para quem está nos assistindo aqui, se chama Meu Filho Campeão. Qual que foi a ideia de escrever isso, Marcelo? É justamente falar sobre esses passos, sobre esses processos. Esse e-book está à venda nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui no link da descrição, vou deixar um QR Code aqui na tela também, então, para quem quiser adquirir, só acessar o QR Code aqui, e assim, é importante até para ajudar a comprar o leite das crianças, né? Então, quem puder, dá essa força aí. E esse livro, Marcelo, eu escrevi, né, esse book, na verdade, Legal, justamente título, pensando nisso. O esporte, ele não prepara o seu filho para ser campeão só dentro do esporte, Não, mas também para na ser vida. campeão na vida. Sim. E dentro desse e-book eu conto um pouquinho dessas histórias, falo um pouquinho, uso um pouco de neurociência, um pouco de PNL, até um pouquinho de ferramentas de hipnose, que é uma das minhas especializações, justamente com a intenção de passar algumas dicas, algumas orientações para os pais, para os professores, até mesmo para os treinadores, para entenderem, né, como que esse processo acontece dentro do cérebro da criança. Só para a gente não se alongar muito, mas quando a gente recebe um estímulo, Marcelo, pelos nossos órgãos de sentido, né, canal aditivo, visual e sinestésico, quando a gente recebe essa informação, o nosso cérebro ele assimila, processa sinapses, isso, né? Sim. e dependendo do significado que cada criança, que cada pessoa dá, ele se transforma em memória de longo prazo, Sim. né? E aí, o esporte é uma ferramenta muito importante para conseguir resgatar essas memórias que foram armazenadas com esse aprendizado para ser utilizado da melhor forma possível. Eu vou te dar um exemplo, Marcelo, prático. A gente analisa custo-benefício desde sempre no esporte. Eu joguei futsal. Particularmente, fui razoável como atleta. E ali eu analisava o custo-benefício a todo momento. Cara, se eu der esse passe aqui, o cara interferir e roubar a bola, eu vou tomar gol. Então, e se eu tomar gol, eu vou prejudicar a minha equipe. Então, eu preciso tomar uma decisão que seja menos perigosa e mais assertiva. Então, a gente fazia isso em todos os treinos, porque se eu treinar bem, eu vou ter mais chances de jogar. E aí, se eu jogar bem, eu vou ter chances de me destacar. Então, você percebe que a gente vivenciou isso na prática muitas vezes. Então, ter uma cabeça boa para tomar decisão, para analisar o custo-benefício, a gente praticou isso desde sempre no esporte. Sim. Então, a minha ideia foi colocar um pouquinho dessa experiência nesse e-book. E você falou muito bacana, parceiro. Eu queria só falar mais uma coisinha do celular que eu vou perguntar para você também. Isso aqui facilitou demais a nossa vida, né? Sim. Eu lembro que quando a gente estava ali na faculdade, para fazer o TCC, o Google estava engatinhando, a internet ainda estava começando a funcionar. E para a gente ter acesso a algumas informações, a gente precisava ir nas bibliotecas, fazer pesquisas, né? Eu lembro que o meu TCC, que até saiu um livro do meu TCC sobre futebol, eu lancei ele quando eu estava trabalhando junto com o Marcelo. Eu demorei 6 meses, Marcelo, para pesquisar.
6 meses para reunir todo o material necessário, informações. livros, revistas, jornais, e vai na USP, vai nas outras faculdades e compra livro para conseguir fazer uma Hoje a pesquisa. velocidade. Hoje, num clique, a gente tem tudo nas mãos. Sim. Como que você vê isso hoje nas escolas, Marcelo? Esse uso de celular, cara? Com essa nova lei que saiu agora, eu acredito que vai melhorar bastante. A ideia é essa, né? É, cara? eu acho que no começo vai ser um impacto muito grande, né? Mas eu acredito que com essa nova lei, isso vai melhorar muito. Mas que atrapalhou, atrapalhou. Mas a gente tem que buscar uma maneira, sabe, de procurar diminuir esse impacto. Hoje eu concordo com você que a criança se movimenta menos. Sim. Mas não é só em virtude, na minha opinião, não é só em virtude ao mundo digital. Eu acho que é em virtude também da família. Isso é verdade, Marcelo. Porque uma quando você realidade. tem uma família ativa, consequentemente seu filho vai ser ativo. É verdade. Então aquilo que você falou, né? Que você acabou de falar o título do seu livro. Quando você tem um pai que constrói isso, insere isso dentro da casa dele, o impacto do celular vai ser muito menor. Com certeza. Muito E assim, menor. Marcelo, o título do livro é O Poder do Esporte para Construir Filhos Fortes e Resilientes. Exato. Nessa minha trajetória dentro de escola, Marcelo, a minha visão sobre o esporte, ela mudou muito, né? Porque quando eu me formei ali, você sabe, eu tinha acabado de deixar de ser atleta. Sim. E aí eu entrei na escola como treinador de futebol e futsal, ainda com aquela parte de atleta muito enraizada Sim. na minha cabeça, né? Resultado, performance, jogo, campeão, enfim. E eu comecei a perceber ao longo da minha jornada, até quando eu fui trabalhar na gestão, que muitas crianças, Marcelo, por conta da rotina das famílias, têm o primeiro contato com a atividade física dentro da escola. Com certeza. E aí que começou a cair minha ficha. Falei, cara, a quantidade de crianças que estão vindo, né, sob a minha gestão ali na escola, sobre as modalidades que a gente acaba ofertando para as crianças, é uma responsabilidade muito maior. Sim. Que se eu conseguir ganhar um campeonato, cara, isso é o último objetivo que eu tenho. O objetivo principal dos esportes dentro das escolas é você justamente plantar a sementinha Com certeza. da prática de atividade física na vida dessas crianças, para que elas se encantem por essas práticas, que elas consigam Sim. praticar, e eu acredito muito nisso. Quanto maior a diversidade ali na primeira infância, melhor, porque ela vai ter condições de saber, poxa, nessa modalidade eu vou bem, nessa daqui eu gosto. Sim. E aí quando ela chegar ali próxima à idade ideal, 10, 11, 12 anos, onde começa a especificidade, ela vai ter mais condições de se reconhecer como indivíduo. Sim. Eu gosto disso, eu sou É. bom nisso aqui eu preciso melhorar. Então, quando você falou sobre isso, cara, e quando a família está engajada nesse projeto, né, Não, digamos a coisa assim, vai. a tendência é que as coisas fluam muito melhor, Com né? certeza. E assim, né, cara, uma coisa que tem que estar bem certo disso é aquilo que eu falo, o brincar, né, cara? Sim. Hoje a criança parou de brincar. Então ela brinca muito no celular, mas não brinca da forma motriz, né? Então se perdeu muito isso. Hoje você anda pelos parques, durante o verão, você não vê criança mais brincando. Não sei se é em relação à violência, à falta de tempo, enfim. Você não vê famílias, sabe, se reunindo nos parques e brincando entre eles. Então, assim, eu acredito que a família é o alicerce para isso, cara. Ah, sem dúvida, né? É o Porque, apoio, né? nossa, senão não vai, porque isso é educacional, né? Sim, e você falou um negócio bacana, Marcelo. E eu vou pontuar 2 situações aqui. Primeiro, da parte do celular. Já existem estudos, Marcelo, que quando você pega o celular e tá ali passando o seu dedinho para ver os vídeos, né? Ou no TikTok, ou os Reels do Instagram ou do YouTube, enfim, que demora alguns segundos. Ali é uma produção, né, de dopamina pronta. Sim. Então você tá vendo, eu não gosto desse, eu já vou pro próximo. Aí esse eu gosto um pouquinho mais, enfim. E muitas vezes passa-se horas fazendo isso. Passa-se horas. O nosso sistema, a dopamina, Marcelo, assim como a motivação, ela não dura 24 horas, né? Ela tem um limite. Sim. Você não fica motivado o dia inteiro, você tem Não. picos de motivação.
Então, quando você está ali no celular durante muito tempo, você sobrecarrega esse sistema dopaminérgico, né? Essa produção e essa eliminação, essa secreção de dopamina. E quando você larga o celular, você está exausto. Então, Com a sua certeza. tendência é ficar cada vez mais desmotivado. Porque você já gastou toda a energia ali, né? Toda essa dopamina ali, que é um prazer imediato, instantâneo, rápido, e é legalzinho mesmo. A gente não pode dizer que não. Não, sim. E Quando você está esperando alguma coisa, você você está... vai lá, olha o recurso que a gente tem Exatamente. hoje que não tinha, né? E às vezes fica até irritado quando tem que parar de mexer para ver outra coisa. É, Por outro lado, né, a ocitocina, né, que ocitocina. é uma das suas funções, né, aquele lance de se sentir pertencente, né? Sim. Quando a gente abraça uma pessoa, a gente está trocando, né, ocitocina naquele momento. Porque de certa forma, você está pertencente a algumas comunidades ali. Você se sente inserido porque você está convivendo com pessoas que têm os mesmos gostos que vocês. Então, quando você passa muito tempo, quando você passa muito tempo ali, Sim. né? Quando você também sobrecarrega esse sistema de produção de ocitocina, e aí você se sente cada vez mais isolado, sozinho, cansado. Então, bater de frente com esses caras é muito difícil, é desafiador. E olha só que interessante, Marcelo. Eu estudei bastante isso, cara. Eu tenho algumas formações em neurociência, me engajei muito nesses estudos, né? Porque o funcionamento do cérebro humano é minha paixão. E nós, né? Já existem muitos estudos, livros que falam sobre isso. Nós nos estabelecemos como raça dominante Sim. desse planeta muito por conta do nosso movimento. Olha uma reflexão interessante, Marcelo. A gente não é o animal mais rápido do planeta. Não. A gente não é o animal mais forte do planeta. A gente não é o animal que nada melhor. Não. A gente não voa. Só que de certa forma nós criamos meios, mecanismos, ferramentas para fazer isso melhor do que nós. Acontecer, né? E esse desenvolvimento, tanto de partes do nosso cérebro, foi muito por conta do movimento. Sim. A gente, até, né, a evolução, né, uma das teorias, né, para a postura ereta, é justamente por conta dos movimentos, de criar ferramentas para nos socializarmos de tal forma, para que juntos conseguíssemos vencer um adversário, né, um animal mais forte. Então, a gente foi se desenvolvendo muito por conta desses movimentos que nós fomos aprendendo e criando. E agora a gente está nesse dilema que a gente se movimenta muito pouco. Esse impacto aí é todo, né? Onde você encontra um professor, você vê o professor falando, não, mas a criança está desmotivada, a criança não é igual era antigamente. Eu concordo plenamente, mas é a realidade. E assim, Marcelo, olha só que loucura, né? A gente se movimenta menos, né? Por conta disso, que é uma coisa que a gente demorou milhares de anos para se desenvolver e para se estabelecer. E agora a gente está nessa luta, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 78% das crianças não praticam a quantidade mínima de atividades físicas por semana. E entre os adolescentes esse número aumenta para 84%. Uau. Ou seja, fazem menos do que o mínimo necessário. E aí, Marcelo, é onde eu me engajo muito nisso. Mas aí é uma situação bem, aquilo que a gente fala, educacional, né? Eu acho que falta oportunidades, né? É isso, por isso que eu acho, Marcelo, principalmente nessas tendências, né? Essas cidades mais violentas. A gente brincava na rua, subia em árvore, pulava muro, enfim. Sim. A escola tem um papel muito importante nisso, cara. Muito importante, porque muitas crianças passam grande parte do tempo dentro da escola. Mas a grade curricular sofreu grandes alterações, né? Sim, isso impactou demais também. Enquanto não tiver essa conscientização que o esporte é na escola e que a criança deveria estar... Na minha cabeça é assim, né, cara? Eu acho que a criança tinha que ter atividade física, não vou nem colocar esporte, né? Que são coisas diferentes. Todo dia, cara. É o ideal, né, Marcelo? Seria o ideal, né? E tem países que isso acontece, né? Que isso é realidade. E um dos dilemas que a gente sofre muito dentro da escola, Marcelo, é assim, a educação física é só brincadeira, os caras só ficam ali brincando, enfim.
toda brincadeira, dentro de uma atividade sistematizada, organizada, planejada, tem um fundo pedagógico por trás. Com certeza. E a educação física em si, Marcelo, ali juntando a atividade, juntando o esporte, ela tem o poder de oferecer todas essas coisas, de ensinar. Na verdade, assim, as crianças têm condições de aprender através dessas práticas Com certeza. sem perceber que está aprendendo. Isso. Só que muitas vezes... De forma lúdica, né, cara? Eu acredito muito nessa abordagem. Nessa ludicidade, né? Nossa, eu acredito demais nisso, cara. Demais, porque você cria um ambiente feliz, né, cara? É isso. É isso. Você cria um ambiente feliz. Exato. E você percebe, né, ô Marcelo, eu que já estou há mais de 20 anos trabalhando dentro da escola com esporte, dentro das escolas, que as crianças, né, ali, educação infantil, os primeiros anos do ensino fundamental, elas são extremamente ativas, extremamente motoras. Elas topam tudo. E conforme elas vão ficando mais velhas, a tendência é que elas vão ficando menos interessadas, né? Sim. Esse movimento começa a diminuir. E aí você falou muito nessa alteração curricular, né? O ensino médio, uma aula de educação física por semana. Quando tem, né? E é claro, tem a demanda, a demanda do vestibular, do Enem, de fazer uma faculdade, e a gente compreende tudo isso. Eu não acredito muito nisso, cara. Sabe por quê? Eu acho que quando você tem tempo suficiente, cara. Eu acho que o que falta, quando a pessoa está inserida no esporte, que ela tem essa paixão, ela vai fazer cursinho, ela vai estudar pro Enem e vai treinar, cara. É assim. Quando eu falo treinar, não estou falando que o treinamento de alto rendimento pode ter uma abordagem de aula também. Vai numa academia, que vai nadar, entendeu? Ele vai... Pô, quantas pessoas que trabalham e fazem faculdade, que faz pós-graduação, faz um mestrado... E pratica, né? A gente se limita demais, né? E assim, Marcelo, existem vários estudos, eu acho que esse bate-papo a gente duraria horas aqui, sim, né? Sim. Eu estava assistindo uma palestra do Flávio Canto, né, judoca, que tem um trabalho espetacular, Instituto Reação ali no Rio de Janeiro, criou uma metodologia de ensino chamada Ciclo, que é espetacular, que é baseada na construção, que é baseada no compartilhamento, nas conquistas, que são os 3 Cs do ciclo. Ele falou um negócio que é muito importante, Marcelo. Essa prática da vida adulta, e ele citou um exemplo. Um empresário triatleta. Esse cara tem todas as condições de ser um baita líder. Primeiro, organização esse cara tem. Porque para treinar 3 modalidades, trabalhar e ainda ter uma vida social... Só por conta disso, esse cara já é diferenciado. E aí, se você considerar que ele está superando o limite todos os dias em todas as competições, por quê? Para fazer 3 numa competição, a gente já pratiquei corrida, eu pedalo um pouquinho, nadar, sem chance. A gente já sabe que é difícil, então esse cara já tem uma experiência incrível nesse sentido. E esse cara ainda aliar isso no dia a dia, o cara tá pronto. Então... Quem oferece a prática de esportes, de atividade física para os seus filhos, você não está formando um atleta só. Você está formando um ser humano organizado, disciplinado, né, focado, determinado. Você está formando um líder. E o nosso papel dentro da escola também é esse, né, Marcelo? É nesse ponto que eu falo, né? Como eu trabalhei com esporte só dentro da escola, aqui no Brasil, eu nunca pensei que eu ia ter um atleta profissional. Eu podia ter, já tive, mas como eu tenho grandes... Não era o objetivo, grandes médicos, grandes professores de educação física, grandes empresários, dentista... Mas, advogado... Assim, pessoas com atitude, né? Pessoas com resiliência, que sabe entender quando teve uma derrota. Não teve um fracasso, mas teve uma derrota, sabe que tem que se superar. Porque no esporte, assim como na vida, né, Marcelo? A gente já passou por isso algumas vezes, né? A gente sabe que vai perder. Não, às vezes vai mais perder do que ganhar. Ah, não. Mas como é que você levanta depois de uma derrota, né? Como é que você reage depois de uma situação complicada? É aí que o grande... É aí que entra o diferencial, né? Exatamente. Pra você entender o quanto você gosta daquilo e o quanto você tem que trabalhar. Exatamente. E o que não falta para esse homem é trabalho. Esse cara aqui falou em trabalho, falou em Marcelo.
Você foi muito corajoso, Marcelo, e eu tenho uma admiração muito grande por você. Que você, de certa forma, se abdicou, né, do conforto de um trabalho estabilizado há muitos anos dentro de uma mesma empresa, na mesma, tendo sucesso, tendo resultados, Sim. apesar que sempre tem, né, altos e baixos, tem Sim. dificuldades, e se aventurou no Canadá. Sim. O que te levou, Marcelo, a sair do Brasil e ir para o Canadá? E como que foi essa experiência lá, cara? Cara, foi escolhas, né? Eu acho que foi uma escolha minha de momento que eu fiz com a minha família. Confesso para você que não foi fácil. Com Foi uma certeza. adaptação difícil, tá, por causa da língua, enfim. Não é só língua, temperatura, Uma cultura cultura diferente diferente, tudo diferente, né? Tive a oportunidade de trabalhar lá com esporte, tive a oportunidade de trabalhar com voleibol, conheci várias pessoas de diferentes países, não só canadenses, várias nacionalidades. Tive a oportunidade de trabalhar com o futebol também. Aprendi muito, cara, muito, principalmente na parte de controle emocional. Eu acho que isso me ajudou bastante no Canadá. Legal. E isso foi uma coisa que mudou muito a minha cabeça. E assim, cara, eu senti falta do meu país, esse calor, né, cara? Tive a oportunidade de ter um convite para retornar na empresa que eu trabalhava, onde sempre, cara, assim, sou muito grato à oportunidade que eu tive lá. Não só por mim, pela minha família, meus filhos teve a oportunidade de estudar lá, então tô em casa, cara. Tô em casa, entendeu? Então foi uma experiência que você optou Sim. por ter, né? Para viver, e assim, viver num outro país sempre traz Ah, cultura, sim, né? sim. E agora esse resgate, né? O voltar para casa, eu imagino que tenha sido muito bacana também. Como é que foi a sua chegada de volta, Marcelo? Ah, cara, eu sou assim, cara, eu sempre me dei bem, assim, eu sou muito simples nisso, né? Sempre me dei bem com todo mundo, né, cara? E sempre respeitei todo mundo e assim, fui muito bem recebido, cara. Mas Eu também- realmente vi que eu tenho colegas pra caramba, cara. você é uma pessoa muito querida, E Marcelo. assim, cara, eu agradeço muito todo dia a Deus por me dar. Lógico que eu trabalhei também, né, cara? Isso não existe sorte, cara. Ah, sim. Sorte sim. é trabalho todo dia, né, cara? Você cria isso, né? Então, assim, sou muito grato, mas sei que eu tenho muito trabalho pra fazer, cara. Trabalho a gente sempre tem, né, parceiro? E, Marcelo, qual foi a maior dificuldade que você teve lá no Canadá, cara? Assim, uma coisa que você falou, meu, isso aqui me arrependo de ter vindo, cara. O frio? Ah, num frio, cara. O frio, acho que. Um frio, cara. Eu acho que. Não poder trabalhar com a minha profissão o dia inteiro, cara. Pra mim. Você teve que fazer outras coisas. Outras coisas, cara. Isso pra mim impactou demais na minha vida. Porque, querendo ou não, eu trabalhava o dia inteiro com esporte, né, cara? Ah, sim. Aqui no Brasil é a rotina, E né? eu, infelizmente, eu fui aprender no Canadá que realmente isso não dá pra mim. É mesmo, cara. Não, não consigo. Eu fazendo outra coisa, você não tá ensinando, cara. E assim, Marcelo, eu imagino, cara. Bom, quem tá nos assistindo aí, por favor, comentem aqui abaixo. Quem conhece esse cara, comentem aqui. Super tranquilo dentro de quadra, né? Bem de boa, quase nada intenso, super, né, controlado. Imagina você lá, cara, sentado, fazendo outras coisas, a não ser Pra estar dentro mim, de realmente, eu te quadra. confesso pra você que foi algo assim, cara, muito difícil. Isso me acabou comigo como pessoa, fiquei doente, isso impactou na minha saúde. Imagina, né, cara? E assim, a nossa mente fazendo Não o que tenho- gosta Eu não tenho já nada, é difícil. eu não tenho nada contra trabalho, não é isso. Eu, Marcelo, eu acho que eu vim uma missão na Terra, cara, é ensinar, entendeu? Eu acho que a minha missão é para isso, assim, entendeu? Então eu tava indo totalmente contra mim, né? Ah, sim. E a gente não pode ir contra a nossa natureza, né, Não, Marcelo? não. Parceiro, a gente tá chegando na reta final do nosso bate-papo. E passa rápido, né? Acho que eu ficaria horas trocando Sim, ideia com você sim. aqui. Mas é muito importante, Marcelo. Tudo isso que a gente viveu ao longo desses anos, todas essas experiências que a gente foi adquirindo,
né? Com essas passagens, né? Com Sim. morar em outro país, conhecer outros lugares, enfim. Eu acho que é uma obrigação nossa, né? Compartilhar esses nossos aprendizados Ah, com sim. outras pessoas. E eu percebo que os nossos jovens, né? De uma forma geral, sente falta, né? Dessas inspirações. Sim. Sente falta dessas histórias de mostrar que é possível, né? Sim. E a gente percebe que aqui no Brasil a cultura do esporte ela ainda deixa um pouco a desejar. Ah, sim. Eu acho que é nossa função, né, como Sim. educadores, que graças ao nosso trabalho, à nossa dedicação, graças a Deus mesmo, a gente conseguiu, né, fazer o que a gente ama, fazer o que a gente Sim. gosta, Sim. ser bem remunerado por isso, Sim. influenciar, impactar várias crianças, Com certeza. várias pessoas. Eu acho que a gente tem como dever deixar esse legado. E a minha preocupação de estar criando esse podcast, né, que é baseado no livro, como eu disse para você, Educação em Alta Performance, é justamente para auxiliar pais, Com educadores, certeza. até mesmo treinadores, com essas trocas, com essas experiências, com esses convidados com tanta bagagem, para servir de repente como orientação, né, como dica. Sim. Às vezes não sabe o que fazer, existem pessoas, existem fórmulas, existem maneiras de fazer com que a vida das crianças sejam cada vez melhores. Então eu Todo esse peço, sentido. peço por favor para quem está nos assistindo aqui, deixe nos comentários, sigam as nossas redes sociais, meu Instagram, @evertonribeiro.sport, no Facebook também a mesma coisa. Sigam o nosso canal aqui no YouTube, E2 Podcast. Coloque sugestões de convidados, de temas, porque a ideia desse espaço aqui é justamente criar esses bate-papos para que de alguma forma possa contribuir, né, para que vocês pais, professores possam auxiliar no desenvolvimento dessas certeza. crianças. Marcelo, eu agradeço de coração por ter aceitado esse convite, de ter aceitado esse desafio, de ter aqui, né, aceitado fazer essas trocas, expor um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, que eu tenho certeza que em algum momento, alguma pessoa que estiver nos assistindo aqui Sim. vai pegar algum ensinamento seu com e certeza. colocar no dia a dia. Então, Eu muito que a- obrigado, Eu que parceiro. agradeço, Everton. Sempre um prazer estar conversando com você, né? Além de ter trabalhado com você, você é um grande amigo meu, né? E meu compadre, né? Então Tamo isso para junto. mim, né? Para mim é um grande prazer. Quando você precisar, pode contar comigo. É isso aí, parceiro. Gente, siga o Marcelo nas redes sociais, nos acompanhe, clique aqui, se inscreva no canal, dê um joinha, clique nas notificações, porque semanalmente a gente está lançando novos episódios aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que de alguma forma a gente pôde auxiliar, né? Com algumas dicas, algumas orientações, e mais uma vez eu agradeço de coração por terem tido a paciência de assistir esse episódio até o final. E até a próxima, um grande abraço.